Queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um EBD da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição 6, tem como tema a identidade divina da igreja. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Senhor Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, num período de oração, Senhor, de 31 dias, Senhor, orando, Senhor, incessantemente a Ti, Senhor, para que Tu continues, Deus, cuidando de nós, Senhor. Estamos clamando pela Convenção Batista, Deus, estamos clamando pelos missionários espalhados pela face da terra, Deus, estamos clamando pelos pastores, suas famílias, Deus, e todos os membros das igrejas co-irmãs. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, como a Tua palavra fala, orai sem cessar. Clamamos apenas a Ti, pois sabemos que só Tu, Senhor, és digno da nossa honra, da nossa glória e da nossa adoração. De uma maneira especial, Deus, nesse momento pedimos que Tu nos oriente, Senhor, sobre o estudo da Tua palavra, para que possamos entender aquilo que provém de Ti, Senhor, a Tua vontade para nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Deus. Bom, vamos ao nosso estudo. Conforme eu falei, está falando da identidade da igreja. De acordo com a declaração doutrinária de nós, batistas, no artigo 8, a igreja, vou ler a declaração, tá? A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observar as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e para propagação do Evangelho. As igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governos democráticos, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais, pastores e diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. O relacionamento com outras entidades, quer seja de natureza eclesiástica ou outra, não deve envolver a violação da consciência ou comprometimento da lealdade a Cristo e a sua palavra. Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Continuando a leitura, ele fala também, há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como uma reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Sua unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e pela cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns no reino de Deus. Bom, conforme nós acabamos de ler, a igreja ela foi estabelecida por Jesus e foi sobre ele edificada. Em Mateus 16:15, nós lemos, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade, que Jesus é o Filho de Deus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, como sendo a reunião dos remidos de todos os tempos, ela não foi estabelecida apenas após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, como nós já lemos narrado no livro de Atos, capítulo 2. Ela já existia, era a reunião de todos os santos de todos os tempos,
Então, por exemplo, os santos que viveram lá no período do Antigo Testamento, eles também fazem parte da igreja, apesar de terem vivido antes da descida do Espírito Santo, narrada em Atos 2. Naquele momento, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi organizada a igreja local, né? E a gente pode ler isso em Atos 2, conforme eu falei, no versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Ou seja, no segundo sentido da declaração doutrinária no que tange a ser igreja, é a igreja local. E aí sim, essa igreja ela foi organizada no que está sendo falado em Atos 2. Uma coisa importante é que uma igreja que deixou de ser fundamentada em Jesus, que não tem mais uma identidade com Deus, se torna apenas uma comunidade social. Talvez um clube, uma agremiação ou outro tipo de organização social ou política qualquer. Ela é tudo, menos uma igreja do Senhor. Porque se ela não está fundamentada em Jesus, não adianta ela ter muitos cultos, ter muitos músicos, ter pregadores pós-doc em teologia, não adianta ela ter um templo maravilhoso, suntuoso, não adianta nada disso. Não adianta ela ter 10 mil membros, ou 5 ou 50, se ela não for fundamentada tão somente, única e exclusivamente em Jesus, ela não é uma igreja do Senhor. Bom, o próximo tópico da revista fala sobre Tito 2, dos versículos 11, 12 e 13. Leiamos. 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de modo sensato, justo e piedoso, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deste texto, podemos tirar, segundo o autor da revista, 3 lições. A primeira nos diz: a graça de Deus é para todos os homens, todos os homens. Aquele que nós julgamos ser digno ou aquele que nós achamos ser indigno. Então, ela é para o bonzinho e ela é também para aquele assassino, para aquele homem violento, cruel e que muitas vezes temos às vezes até dificuldade de entender. Mas a graça do Senhor é para todos. Isto é, a igreja deve pregar o evangelho a todos, indistintamente, pois Deus soberanamente manifesta sua graça salvadora a todos os homens. Esta graça anunciada pela igreja não faz acepção de pessoas, conforme nós lemos, né? É a manifestação da graça de Deus para todos. Eu separei aqui o versículo de 1 Timóteo 2,4 e Romanos 3,23. Leiamos os dois. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ratificando que Deus deseja que todos sejam salvos. Agora, em Romanos, podemos ler: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, se nós formos pensar em merecimento, ninguém merece a salvação. Destituídos estamos da glória de Deus, porque todos pecaram. Então, continuando. A graça, então, nos é dada, né? O nome já diz, né? É de graça. Nós recebemos um dom imerecido vindo de Deus. A segunda lição diz que a graça ensina a negar a si mesmo e ao mundo.
a igreja só poderá cumprir a grande comissão, que é o ID, né, de fazer discípulos de Cristo em todas as nações, sob uma incondicional e total dependência da graça divina. Então, a segunda lição que podemos tirar do texto é que para fazermos o ID de Jesus, dependemos totalmente e incondicionalmente da graça de Deus. Eu separei Gálatas 2:20, no qual diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, no momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para o Senhor. O Senhor vive em nós. Então, vamos poder ter condições assim, Cristo vivendo em mim, eu tenho condições de fazer o ID de Jesus. Porque se fosse por minha força, minha sabedoria, minha inteligência, ai, coitadinho de mim, jamais poderia cumprir a ordenança da grande comissão que é o ID de Jesus, mas só pela infinita graça do Senhor. A terceira lição que podemos tirar do texto lido é a seguinte: a graça nos faz aguardar com esperança. Aqui não é apenas uma situação, mas um estilo de vida, quer dizer, é um estilo que temos que viver a nossa vida inteira assim, no qual podemos olhar para o futuro com alegria, perseverança e a doce expectativa da vinda em definitivo da glória de Deus, tal qual descrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20. E ler isso me faz lembrar quando o Senhor permite que o seu povo seja levado cativo para a Babilônia. Isso daí está em Jeremias 29, versículos 5 e 6. O Senhor fala para o seu povo: construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Aumentem em números e não diminuam aí na Babilônia. Quer dizer, mesmo o povo tendo sido levado cativo para a Babilônia, o Senhor ordena que o povo viva com alegria e persevere. Persevere como? Persevere na expectativa da vinda do Senhor. Então, apesar de não sermos deste mundo, igual o hino fala, né? Sou forasteiro aqui, não somos desse mundo, mas enquanto estamos aqui, precisamos viver com esperança, com alegria, porque Jesus Cristo é a nossa força, Jesus Cristo é a nossa alegria. Não temos que viver aqui triste, reclamando: este mundo é ruim, está tudo ruim, a violência, o político, ou isso, aquilo. Não, igual eu acabei de ler aqui, mesmo o povo tendo sido deportado para a Babilônia, ele deveria tentar viver da melhor maneira possível. Hoje temos que viver aguardando a volta de Jesus e viver da melhor maneira possível, porque Jesus é a nossa alegria, a nossa esperança. Bom, continuando no livro de Tito, capítulo 2, só que agora vamos ler os versículos 14 e 15. 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Aqui, né, está sendo dito pelo jovem Tito, para que ele continue, né? Ele dizendo para Tito que o Senhor deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir. E essa ideia de remir nos remete ao remidor lá do Antigo Testamento, que era uma pessoa, um familiar, um amigo, que ao saber que uma pessoa estava endividada, que ela seria levada cativa, ou talvez um de seus filhos que fosse tomada, este remidor
apesar da dívida não ser dele, ele ia ao credor, perguntava qual o tamanho da dívida, pagava a dívida e libertava aquela pessoa que talvez pudesse ir para cativeiro, né? Então, essa ideia de remidor, ela é tirada já, é muito comum no Antigo Testamento, e a palavra de Deus fala que Jesus é o nosso remidor. Então, Jesus, ele fez esse papel de remidor no momento que ele se ofereceu em sacrifício por nós. Ele não devia nada, a dívida não era dele. Ele, para que nós não fôssemos mortos, aí falando agora de uma morte eterna, Jesus pagou esta dívida por nós. Ele não foi alguém que os governantes escolheram para servir de exemplo. Vamos matar este homem para que ele sirva de exemplo. Não foi escolhido ao acaso. Ele é o nosso Senhor Salvador, o nosso remidor. Ele poderia simplesmente ter derrotado todas aquelas pessoas, todos aqueles inimigos que estavam falando que o crucificariam, apenas com uma palavra. Bom, por exemplo, quando a palavra de Deus fala que havia um mar revolto, o Senhor se levantou no barco e com uma única palavra ele mandou o mar se aquietar. Foi apenas uma palavra. E ele repreendeu o mar e as ondas cessaram, acalmaram. Então ele poderia, de igual maneira, no momento que o exército estava indo para pegá-lo, ele poderia simplesmente falar uma palavra qualquer que todos iriam por terra, mas não. Ele se deu como oferta em nosso lugar. Ele escolheu fazer a vontade de Deus e morrer por nós. Então foi ele que quis. Não foi porque o exército era grande e poderoso, porque tinha arma, ou porque era numeroso o exército, nada disso. O Senhor foi voluntariamente. Então Jesus se entregou. Ele não foi capturado, ele se entregou por nós. Bom, quando esse versículo fala que ele deu a si mesmo para nos purificar e para nós sermos dedicados à boa obra, percebemos que fazer boas obras é uma consequência de termos sido purificados através da salvação que recebemos antes em Cristo Jesus. Ou seja, não são as obras que nos levam à salvação, como muitas religiões acabam crendo. Fazer boas obras é necessário, mas as boas obras, elas são uma consequência de sermos salvos. Uma boa obra é necessário, mas não é suficiente para a salvação. Quando sou salvo, eu faço boas obras. E eu não faço boas obras para ser salva. Não adianta eu tentar fazer boas obras para conseguir a salvação. Ai de mim, ai de nós. Outra importante lição que podemos tirar deste texto é a orientação que Paulo está dando a Tito, que é um jovem pastor. Nesta carta, que Paulo está dando a Tito nesta carta, e essa orientação é para sermos um povo separado exclusivamente de Deus. Quer dizer, não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e servir a Mamon, servir ao dinheiro. Temos que servir única e exclusivamente a Deus. E esta orientação que foi dada a Tito, ela permanece imprescindível até os nossos dias para a igreja atual. É uma ordem do Senhor. Enquanto nós estivermos na terra, precisamos seguir essa ordem. Ser um povo separado exclusivamente de Deus. O próximo tópico da revista fala sobre o 3º capítulo do livro de Tito. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Quer dizer, aqui são 2 ordens, A primeira
é que sejamos sujeitos aos governantes e à autoridade terrena, desde que, obviamente, isso não vá contra a vontade de Deus. E a segunda ordem é que não fiquemos fofocando, digamos assim, difamando alguém, tá? Que sejamos pacíficos, cordiais, amáveis. É interessante que nessa primeira parte sobre seguir as leis, né? Eu gostaria de ler Mateus 17, 27. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. Ou seja, Jesus mostrando que devia pagar os impostos. Então ele mandou que fosse pego um peixe e que dentro desse peixe teria uma moeda que deveria ser utilizada para pagar impostos. Ele podia simplesmente não pagar, mas ele sempre fez, né, o que era certo, nos dando exemplo que devemos seguir as regras da sociedade da qual pertencemos. Repetindo, desde que essas regras não estejam em desacordo com a vontade do Senhor. Aí, se estiver em desacordo, vamos optar pela vontade do Senhor. A nossa identidade com o reino de Deus nos presenteia com um estilo de vida ordeiro e pacífico. Quer dizer, no momento que eu sou do Senhor, que eu tenho uma identidade de cristão, eu devo ter um estilo de vida com ordem, um estilo de vida pacífico, que não vai me permitir ter certas atitudes e práticas tão comuns nos dias de hoje e também nos dias de César, no período que se refere a esse texto lido. Essas práticas, vou citar algumas que a revista coloca, a revista enumera. Não podemos ser difamador. O que é o difamador? É aquele que dá má fama a alguém. Fomentar a má fama de alguém, sendo verdade ou não, é manchar a imagem dessa pessoa. E em Filipenses 4:8, lemos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É um texto bem conhecido, né? Então, a palavra de Deus dizendo que temos que pensar no que é puro, honesto, de boa fama, justo, e não ficar pensando em espalhar fofocas, difamando alguém, ainda que aquilo que pensemos em falar seja uma verdade, mas não interessa eu ficar falando para os outros, isso não me interessa. Continua também que não devemos ser beligerantes. O termo beligerante se refere a bélico, que é uma coisa relacionada à guerra, né? Então, aquele que é bélico, ou seja, que quer uma guerra, que vive querendo guerrear, ele está sempre armado. É até comum dizer assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Terrível isso, não é uma atitude cristã, né? Então, se possível, no que depender de nós, devemos viver em paz com todos os homens, né? Isso aí também está falado em Romanos 12, 18. Outra coisa, um cristão não deve ser desequilibrado. Aquele que não tem controle sobre suas emoções e temperamento, como é que ele vai dar um bom testemunho? A modernidade chama esse controle emocional de inteligência emocional. A palavra de Deus chama de domínio próprio. Então, temos que ter domínio próprio, temos que ter controle de nossas emoções. Então, temos que ser uma nova pessoa. Conforme eu li antes, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se antes eu era uma pessoa explosiva, se eu brigava, no momento que eu me torno um servo do Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bom, continuando, outra coisa que não podemos ser
é bravo, ou seja, aquela pessoa que não é dócil. Muitas vezes esse termo bravo é até utilizado para animais que não foram domesticados, que não foram domados ainda. Então, um cavalo que não foi domesticado e às vezes um outro animal que não foi domesticado, ele não é manso. Então, essas pessoas que são muito bravas, elas são muito intolerantes com os erros dos outros, né? E muitas vezes o que nós percebemos é que elas são intolerantes com os erros dos outros, mas não enxergam o seu próprio erro, não enxergam que estão passando dos limites, não enxergam que estão ofendendo, que muitas vezes estão humilhando ao outro. Em Efésios 4:2, Paulo nos diz: com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, o termo é suportar. Às vezes, alguém que está ao nosso lado está fazendo um monte de coisa errada, mas temos que ter paciência e suportar o outro em amor. Temos que ser tolerantes, porque, conforme eu falei, a gente tem muito costume de ver o erro do outro e às vezes a gente não percebe que o erro é nosso. Então a gente aponta muito o dedo, falando: o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o Beltrano fez isso, e quando na verdade quem está errado somos nós. Então temos que ter paciência, porque muitas vezes o outro está tendo muita paciência conosco no momento que nós estamos errados. Bom, o próximo tópico da revista, ainda no 3º capítulo de Tito, diz respeito aos versículos de 3 até 6. Leiamos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todo, ele nos salvou, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, quer dizer, segundo a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A identidade da igreja é formada pela imensurável graça de Deus, que revela quem somos e quem é o Senhor. Ela não permite que sejamos orgulhosos e presunçosos, como se nós, cristãos, fôssemos superiores aos outros. Não somos. Nossa identidade divina abre bem nossos olhos em duas direções. A primeira direção é quem nós somos. Ela nos faz perceber que não há nada em nós que nos faz merecedor, né? Somos indignos, somos pecadores. Na verdade, somos merecedores apenas da ira de Deus. Mas, através da misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus nos alcançou e de pecadores fomos transformados, fomos elevados à categoria de filhos de Deus. Olha que infinita misericórdia e graça. O próximo tópico se refere ainda ao 3º capítulo do livro de Tito. Só que agora vamos ler os versículos 7 e 8. Leiamos. A fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, quer dizer, herdeiros de Deus, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Note que é consequência, crer em Deus, como consequência vai ter prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Bom, o autor da revista encerra dizendo sobre esses versículos que nós acabamos de ler. Esta graça, quer dizer, a graça de Deus, essa graça que nos identifica com Deus, não é apenas um conceito abstrato,
não é subjetivo, não é alguma coisa que nos leve a meditações teológicas, a debates teológicos. Não é isso. A graça de Deus é uma ação de Deus pelos indignos pecadores, transformando suas vidas e enchendo seus corações de uma viva e doce esperança, tal qual foi lido no versículo 7. Esta identidade divina nos aponta para um futuro esplendoroso com Ele. Isso pode ser lido em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa identidade é respaldada pelas Escrituras Sagradas. Devemos desenvolver nossa identidade em Deus, única e exclusivamente em Deus, com toda firmeza, nos dedicando às boas obras, pois tais coisas são excelentes e proveitosas. Bom, queridos, então, o nosso estudo está encerrando aqui e pela minha pequenez eu não consigo falar tudo que deve ser falado nesse estudo, então vamos encerrar orando e agradecendo. Senhor, obrigada, Deus, por esse estudo que fizemos, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que, apesar de não merecermos, Deus, conforme esse estudo nos diz, Tu, Senhor, nos ama e nos deu a salvação, Senhor, a Tua imensa graça. Jesus, te agradecemos porque Tu tens estado conosco e podemos, Senhor, orar a Ti conforme estamos fazendo, Senhor, de uma maneira mais intensa durante esta campanha dos 31 dias de oração. Orai sem cessar, conforme Tu nos orienta, Tu nos manda fazer. Jesus, muito obrigada por tudo, Deus. Deus, ainda te pedimos, Senhor, que Tu receba, Senhor, esse culto que daqui a pouco prestaremos a Ti, pois só Tu, Senhor, és digno de honra e de glória. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia.